Mas bom, eu falei um pouco sobre alguns aspectos do porquê pessoas com autismo gostam de música, falei da musicoterapia, mas a pergunta que não quer calar é: a musicoterapia ela é eficaz para melhorar a qualidade de vida de pessoas com autismo? Ela funciona de verdade? Pessoas com autismo que têm acesso à musicoterapia melhoram alguma coisa na vida delas? Isso aqui é uma pergunta clínica, né? de eficácia de intervenção. Para responder essa pergunta corretamente, a gente precisa de estudos que sejam capazes de fazer isso. E não é qualquer estudo que vai conseguir responder qualquer pergunta. E se vocês me permitem, eu quero fazer uma analogia aqui. Imagina que eu tenho que montar uma estante, como essa aqui. Montar a estante, nossa analogia seria esse processo, melhorar a qualidade de vida de pessoas com autismo em algum aspecto específico ou de modo geral. Para montar uma estante, eu preciso de parafusos, eu preciso apertar esses parafusos. Depois que eu tenho as peças todas feitas, bonitinhas. O meu parafuso aqui está representando essa minha pergunta clínica, né? Para saber como melhorar a qualidade de vida de algum grupo de pessoas. Talvez eu precise fazer várias perguntas clínicas, né? A estante precisa de vários parafusos para construir esse objeto que é esse processo de melhora na qualidade de vida. E aí, se eu quiser apertar esses parafusos, qual é a ferramenta mais útil? É o serrote ou é essa chave aqui? Obviamente que vai ser a chave. O serrote é uma ferramenta maravilhosa para outras coisas. Se eu quiser, inclusive, produzir essas peças aqui, que serão montadas, o serrote talvez seja útil. Mas para o parafuso, tem que ser a chave. E aqui a gente tem a nossa relação, né? Para o parafuso, que é, como eu falei, a minha pergunta clínica, eu tenho a chave. O que é a chave aqui? A chave é um desenho de estudo específico. Um desenho de estudo que consegue, de forma adequada, responder essa minha pergunta clínica. Agora, e se eu tiver vários parafusos? Será que eu consigo montar, apertar um número grande de parafusos com a chave? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? E se eu precisasse de várias perguntas clínicas, responder várias perguntas clínicas, ou fosse uma pergunta clínica muito complexa? Quanto tempo eu demoraria para apertar todos esses parafusos com uma única chave? Eu já montei uma estante daquela na mão, com a chave, foi horrível. Isso aí demorou horas e eu fiquei com a mão calejada. Parecia uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa fácil. E na verdade isso aqui está emulando a realidade. Uma pergunta clínica dessa é extremamente complexa. Responder ela demanda muito esforço e muito tempo. Ter uma chave, ter um estudo, com um estudo dificilmente eu vou conseguir responder essa pergunta. Ele precisaria ser um super estudo. E aí, no mundo da ferramenta, a gente tem uma ferramenta elétrica chamada parafusadeira, que ela faz a mesma função da chave, só que de modo muito mais rápido, eventualmente mais eficiente e com certeza cansa menos e não caleja a sua mão. Com a parafusadeira eu consigo apertar vários parafusos num curto espaço de tempo. Eu tenho uma eficiência maior no meu trabalho. Eu conseguiria montar algumas estantes daquela em uma hora e pouco. Só que assim, eu posso ter uma parafusadeira qualquer, comprada em qualquer desses sites da internet, baratinha, ou eu posso ter uma boa parafusadeira. Quem conhece de ferramentas sabe que essa marca aqui é conhecida pelo primor na qualidade das suas ferramentas. É sinônimo de durabilidade, de resistência, de eficiência. Bom, onde é que eu quero chegar com isso? Eu já falei para vocês que nessa nossa analogia, a pergunta clínica é como se fosse parafuso. Montar esses parafusos. A chave é meu desenho de estudo que responde essa pergunta clínica. Que desenho de estudo é esse? Ensaios clínicos randomizados. Por que são ensaios clínicos randomizados e não outro tipo de desenho? É uma conversa longa, não dá para a gente ter essa conversa agora. Mas acreditem nisso. Para uma pergunta clínica desse tipo, só ensaios clínicos randomizados conseguem respondê-la. E aí, só que assim, às vezes um ensaio clínico sólido não é suficiente. Então eu posso ter, tal qual no mundo das ferramentas, eu tenho uma outra ferramenta que consegue responder uma pergunta clínica complexa com eficiência. Essa ferramenta, no mundo da ciência, é a revisão sistemática com meta-análise. O que a revisão sistemática faz? Por que ela é tão interessante?
Porque tal qual a parafusadeira, que funciona como se fossem várias chaves ou uma super chave, a revisão sistemática ela consegue unir diversos ensaios clínicos randomizados como se fosse um estudo só. Aí a meta-análise é um tipo de análise estatística que é feita, que analisa todos esses dados como se fosse um único estudo. E aí a gente consegue ter uma conclusão muito mais robusta, muito mais confiável do que ficar olhando um único ensaio clínico ou ficar olhando ensaios clínicos em separado. Mas eu posso ter qualquer parafusadeira, eu posso ter qualquer revisão sistemática com meta-análise, eu posso ter uma boa revisão sistemática com meta-análise. Uma boa revisão sistemática é uma super ferramenta, uma ferramenta confiável e eficaz para conseguir responder uma pergunta clínica.